Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco do classicismo, que foi o movimento artístico que ocorreu no Renascimento. Lembrando que o período de existência desse movimento foi entre os anos de 1300 e 1400 e ganhando sua grande ascensão nos anos de 1500. Mas quais que são as características desse momento? Há o humanismo, aquela valorização do ser humano. O homem não é mais uma marionete da igreja. Apesar de ainda possuir muita fé, agora o homem anda com suas próprias pernas, ele se valoriza mais, Há um naturalismo, um equilíbrio, uma harmonia, rompendo com a quantidade de conflitos que havia na Idade Média. Há também o hedonismo, que é a busca pelo belo, pelo prazer, aquela ideia carpe diem, de aproveitar o dia. Agora não é mais pecado viver, Vamos aproveitar o dia, era essa a ideia que eles tinham. Muita ênfase no racionalismo, as pessoas vão agir muito mais com razão, procurando o experimentalismo, com maior liberdade de estudo, diferente de como era na Idade Média. Há um retorno à cultura clássica, a greco-romana, com aquela mitologia pagã, que é politeísta, ou seja... E na literatura, o que vai surgir? Não são mais aquelas cantigas, aqui é o gênero épico. Vale ressaltar que o gênero épico é um texto narrativo de forma lírica que apresenta um grande feito, as conquistas do homem de uma maneira heróica, muitas vezes colocando o homem em batalhas com os grandes deuses da cultura greco-romana. Há também a sátira, que é a ridicularização que o movimento faz aos ideais, aos costumes medievais, ao clero, à nobreza. Mas agora nós vamos percorrer pelos grandes escritores da época. Nós temos Dante Alighieri, ele escreveu uma obra conhecidíssima que é a Divina Comédia, onde ele vai atrás da sua grande amada Beatriz no inferno, ou seja, aquela ideia de Idade Média, de igreja. Aqui Dante vai até o inferno atrás de sua amada. Ele também fala sobre os 9 círculos do inferno, no qual estão praticamente toda a sociedade, até os papas vão para lá pagar os seus pecados. Temos também o Francesco Petrarca, italiano, com sua obra O Cancioneiro, no qual ele critica o trovadorismo, pessoal. E aquela ideia de amor cortês, idealizado, ele vai mostrar o amor carnal, o amor verdadeiro. Além disso, nós temos o Giovanni Boccaccio, o autor da obra Decamerão. Nessa obra há 100 novelas que ele se embasa através dos efeitos da peste negra na Europa. Vai conter muitos palavrões e assuntos acerca de sexo, que é uma grande ruptura com os pensamentos medievais. Nós temos também o Nicolau Maquiavel, com sua obra O Príncipe, que possui um cunho filosófico, apresentando os pressupostos do absolutismo monárquico, Essa obra é muito importante e nela nós temos aquela famosa frase: os fins justificam os meios. Há também o Thomas Moros, com a sua obra A Utopia, que vai trazer temas políticos, filosóficos e vai analisar a pobreza da Inglaterra. No caso, a obra irá trazer a história de uma ilha flutuante em que nela não há divisões sociais. O poder político é descentralizado, ou seja, não se concentra em uma população pequena. Nós temos o nosso queridíssimo William Shakespeare, que possui inúmeras obras interessantes, como Otelo, Sonhos de uma Noite de Verão, Romeu e Julieta, mas trago aqui Hamlet como uma de suas principais obras, na qual ele traz críticas em relação às ambições políticas, ele critica também os costumes da época. E além disso nós temos Erasmo de Roterdã, ele tem uma obra chamada Elogio à Loucura, em que ele critica a igreja, o clero. Ele também homenageia o Thomas More, que eu acabei de falar. Essa obra ela serve de inspiração para a reforma protestante. Lembram aquela reforma protestante que nós vimos na aula passada? Temos também o Luís de Camões. Esse aqui, ressaltando o seu status de um dos maiores escritores, o maior escritor da língua portuguesa, sem dúvidas. Ele escreveu Os Lusíadas, que é a epopeia de Vasco da Gama, fazendo a viagem pela costa da África, Ele vai enfrentando, durante a epopeia, gigantes, monstros, deuses mitológicos, para chegar até as Índias.
Há também o François Rabelais, em que sua obra Pantagel, ele vai criticar os costumes do período medieval, sempre usando muitas sátiras nessas críticas, para poder ridicularizar, né, esse período. Temos também Miguel de Cervantes, com sua emblemática Dom Quixote de La Mancha, que criticava a decadência das novelas de cavalaria que nós vimos no trovadorismo, certo? Agora nós vamos focar um pouco nas artes plásticas, que também foi importante para esse movimento renascentista. Aqui nós vamos encontrar muitas esculturas, pinturas. Aqui haverá uma preocupação com luz e sombra, e terá uma preocupação com a religiosidade também. Entretanto, diferente daquela que nós temos na Idade Média. Aqui vai haver uma necessidade de chegar próximo à realidade. Isso nós veremos com os exemplos. Também vai haver perspectivas com dimensões matemáticas, algo próximo ao perfeito. E as cores vão ser fortes, diferentes da Idade Média, daquela coisa sombria, né? Dentre os principais artistas plásticos, nós temos o Michelangelo, que vai trazer esculturas explorando os músculos humanos, se preocupando com a perfeição. Aqui é a ideia da valorização do ser humano, né? Vai haver uma expressão do sentimento humano, que é essa ideia de atentar-se ao que o ser humano sente. Das criações de Michelangelo, nós temos o Davi, provavelmente vocês conhecem, que explora a perfeição dos músculos humanos, valorizando a imagem do homem. Percebam na imagem que há muito a ideia dos músculos bem desenhados, que é bem nessa ideia de valorização. Temos também o ato da criação. Vejam Deus encostando em Adão. Vale lembrar que antes Deus vai ser sempre um ser inalcançável. Deus acima de todos, bem aquela ideia. Agora, no Renascimento, ele vai estar próximo ao ser humano. Ou seja, vemos aqui que a religiosidade não some, mas Deus será visto como alguém acessível, em uma harmonia com o ser humano. Nós temos também Rafael Sanzio, que vai trazer obras mais realistas. Uma de suas obras, a Escola de Atenas, aqui mostrando pensadores, estudiosos na obra, né? Pastores, todos numa grande troca de conhecimento, que é a característica marcante do período, né? Notem que nessa pintura a ideia das dimensões matemáticas, muitos círculos, muitos triângulos, né? E agora um dos mais conhecidos, o matemático, o físico, o escultor, o biólogo Leonardo da Vinci. Incrível estudioso, ele vai trabalhar com figuras humanas, com temas religiosos, com sentimentos, e ele é extremamente detalhista. Vamos ver aqui a primeira obra, a Santa Ceia. É um tema religioso, mas muito matemático. 6 apóstolos de um lado, de outro lado mais 6 apóstolos, as linhas dos detalhes do salão da Santa Ceia com a perfeição, né, cheio de detalhes. Também temos a conhecidíssima Mona Lisa, que é uma das obras mais conhecidas no mundo inteiro, né? Ela é cheia de teorias da conspiração, mas o que nos importa é a ideia renascentista, ela bem centralizada, com aquela ideia de perfeição, os traços dela, o sorriso diferente, né? Que nos dá aquela ideia de mistério, né? Temos também o homem vitruviano, que mostra as medidas do corpo, das pernas, do braço, uma ideia de anatomia mostrando todo o conhecimento que o Leonardo da Vinci possuía. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam estudando muito para conseguirem muito sucesso no Enem e nos vestibulares. Até a próxima aula!